Os antigos estoicos acreditavam que a raiva é uma emoção destrutiva, e eles estavam certos. Liberar a raiva sem controle pode trazer satisfação momentânea, mas na maioria das situações acabamos agindo sem nenhum tipo de controle e depois nos arrependemos de nossas ações. O mundo está cheio de situações e pessoas que vão testar nossa temperança e por isso é muito importante nos prepararmos e praticarmos para conseguirmos nos controlar, mesmo nos piores momentos. No caso da raiva, poucas emoções nos fazem cometer tantos erros. Isso obscurece nossas mentes e agimos sem sentido. E às vezes pessoas que não têm nada a ver com a nossa raiva podem ser prejudicadas. A raiva é como fogo. Se não for controlado, ele pode nos consumir. Como diz Sêneca, a raiva é o ácido que pode causar mais dano ao recipiente que o contém do que a qualquer coisa sobre a qual é derramado. Você provavelmente está se perguntando como posso controlar minha raiva. De que me serve o estoicismo nessa situação? Não se preocupe. Neste vídeo, explicarei por que o estoicismo é a filosofia perfeita para ajudar você a controlar suas emoções, incluindo a raiva, e darei 4 ferramentas estoicas que você pode aplicar em sua vida diária e que o ajudarão a controlar sua raiva. Antes de falarmos sobre estratégias específicas para controlar nossa raiva, precisamos entender como o estoicismo pode nos ajudar nessa situação. Como muitos dos meus seguidores sabem, o estoicismo é uma filosofia antiga que, em seu nível mais básico, nos ensina a focar no que está sob nosso controle e a deixar de lado o que não está sob nosso controle. Isso significa que precisamos entender que nossos pensamentos e emoções estão sob nosso controle, portanto, precisamos dedicar tempo e energia para gerenciá-los da maneira correta. Estoicismo não significa suprimir nossas emoções ou negar que elas existam. Em vez disso, trata-se de reconhecer nossas emoções e escolher como responder a elas. O estoicismo também consiste em compreender o mundo e agir racionalmente. Porém, quando estamos com raiva ou sentimos raiva, agimos de forma contrária ao que deveríamos fazer, nos tornamos irracionais, agimos desproporcionalmente, nos tornamos injustos e magoamos os outros e a nós mesmos. Ao praticar o estoicismo com comprometimento e prática, podemos transformar nossas reações irracionais e impulsivas em reações ponderadas e calmas que nos permitem abordar o problema em questão racionalmente e resolver o conflito da melhor maneira possível. Em geral, o estoicismo nos fornece ferramentas, como as que compartilharei, que nos permitem administrar a raiva e outras emoções difíceis de controlar. Dessa forma viveremos uma vida mais pacífica, mais igualitária e com menos problemas. O que posso fazer na minha vida diária para controlar gradualmente minha raiva? Abaixo mostrarei 4 ferramentas. Descubra o que lhe chama a atenção. O primeiro passo para controlar a raiva é conhecer a si mesmo. Precisamos entender o que nos irrita ou nos deixa com raiva. Quando sabemos quais situações desencadeiam nossa raiva, podemos começar a desenvolver estratégias para administrá-las. Identificar o que nos afeta nem sempre é fácil, pois muitas vezes são ações arraigadas e automatizadas. Alguns gatilhos de raiva podem incluir sentir-se menosprezado ou insultado, sentir-se impotente, sobrecarregado ou não ser capaz de controlar uma situação. Observe se você já reagiu com raiva ao vivenciar uma das situações que acabei de mencionar. É importante prestar atenção aos nossos pensamentos e à forma como agimos para identificar quais situações nos afetam. Se você nunca pensar sobre isso, nunca encontrará uma solução. Use a dicotomia de controle. Uma vez que sabemos o que nos afeta, é importante refletir se o que nos afeta está sob nosso controle. Devemos entender que as ações dos outros não estão sob nosso controle, assim como muitos dos eventos que acontecem conosco estão além do nosso controle. Então, quando você ficar com raiva, pergunte a si mesmo se aquela situação está sob seu controle. Se você pensar bem, vai perceber que na maioria dos casos, quando você fica com raiva, essas são situações que, não importa o quanto você tente, você não conseguirá mudar e continuarão a ocorrer em sua vida. Quando você entender que não faz sentido e não vale a pena dedicar energia a nada que esteja além do nosso controle, você entenderá que é absurdo ficar com raiva. E quando você entender que isso é absurdo, você pode começar a colocar essa energia em reagir de forma diferente, porque não temos controle sobre o que acontece conosco ou com os outros, mas temos controle sobre nossas reações. Mude sua perspectiva. Muitas vezes, nossas percepções e interpretações de eventos que acontecem conosco não são precisas. Portanto, devemos aprender a ver essas situações de diferentes perspectivas. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa agir de uma forma que te irrite e você acabe ficando bravo. Mas se você entender que sua percepção pode ser limitada e mudar sua perspectiva, você será capaz de entender por que aquela pessoa se comporta daquela maneira. Entender isso pode evitar que uma situação desagradável se transforme em raiva.
Nossa interpretação das coisas alimenta a raiva e muitas vezes essa interpretação é limitada porque não é possível ter todas as informações. Tente praticar a empatia. Coloque-se no lugar da pessoa que lhe deixa com raiva. Pergunte a si mesmo se haveria outra maneira de reagir às ações dele ou imagine as consequências de responder a elas com raiva. Mudar nossa perspectiva pode nos ajudar a evitar conflitos desnecessários ou ficar com raiva de situações que não valem a pena ou não justificam nossa raiva. Desenvolva sua empatia e compaixão. Quando sentimos raiva, geralmente é porque sentimos que nossas necessidades ou desejos foram ignorados ou descartados. Entretanto, como mencionei no ponto anterior, essa percepção pode ser limitada. Por isso, é importante desenvolver empatia e se colocar no lugar do outro. Tente entender por que as pessoas agem de uma maneira que lhe incomoda, por que elas fazem o que fazem e como você reagiria se estivesse no lugar delas. Além da empatia, o estoicismo também ensina a importância da autocompaixão e da compaixão pelos outros. Isso significa reconhecer nossas próprias limitações e imperfeições, bem como as dos outros. Todos nós cometemos erros, então seja compreensivo com os outros. Se alguém cometer um erro, em vez de ficar com raiva, tente ajudá-lo. Espero sinceramente que essas 4 ferramentas que compartilhei sejam de grande ajuda para você em sua jornada para controlar a raiva. No entanto, vale ressaltar que o mundo do estoicismo é vasto e cheio de recursos e abordagens adicionais que podem ser aplicados com sucesso em nossa vida cotidiana. Ao explorar ainda mais essa filosofia milenar, você pode descobrir novas estratégias que são perfeitamente adequadas às suas necessidades pessoais e aos desafios que você enfrenta. Eu adoraria ouvir mais truques ou métodos que você usa para controlar sua raiva. Cada indivíduo tem uma perspectiva única, e sua contribuição pode enriquecer nossa compreensão coletiva de como lidar com emoções intensas, como a raiva, de maneiras saudáveis e eficazes. Compartilhar experiências pode abrir novos horizontes e oferecer ferramentas valiosas para outras pessoas que tentam lidar com situações semelhantes. Mantenha-se conectado e continue explorando os vários recursos disponíveis para desenvolver ainda mais seu controle da raiva e seu bem-estar emocional. Nunca se esqueça de que o caminho para controlar as emoções requer tempo, prática e paciência.